Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado. É com o nosso coração feliz e em paz que estamos aqui iniciando este nosso momento do Evangelho Diário, este momento de partilha, que abrimos o nosso coração para os doces ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo e também para os esclarecimentos de Jesus, o nosso amado Mestre Nazareno. Então sejam todos muito bem-vindos, que Jesus esteja presente aqui conosco, concedendo para a nossa alma aquilo que a gente mais necessita. E Jesus, ele conhece o mais profundo de cada alma, e como um irmão maior que nos ama de uma forma imensurável por nós, Jesus, ele nos concede aquilo que a gente mais necessita, aquilo que muitas vezes nem nós sabemos que estamos necessitados. Jesus está sempre a nos amparar e a cuidar de todos nós. Bom, meus irmãos, e justamente já falando de Jesus aqui, o nosso querido Jesus, irmão maior, nós também vamos rememorar um pouquinho dele nos seus últimos minutos, nas suas últimas horas, aqui na tua jornada terrena. O Cristo, em tuas últimas horas, quando ele estava aqui conosco, antes de partir e de retornar para a pátria espiritual e de lá continuar cuidando de todos nós, Jesus, ele olhou para a multidão e neste momento ele viu a tua mãe, querida e amada Maria, ao lado do teu querido também apóstolo João. Maria estava ali, aos pés da cruz, naquele momento do Calvário, e João, o querido apóstolo, estava ao lado dela. Neste momento, meus irmãos, Jesus olhando para eles, o Cristo diz algo muito bonito, pois direcionando o olhar para sua mãe, Jesus diz: mulher, eis o teu filho, apontando para João. E da mesma forma, Jesus olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Este é um momento muito bonito para o nosso coração, porque Jesus sabia que ele estava retornando para a pátria espiritual e ele queria continuar honrando, cuidando e zelando de tua querida mãe, Maria, aquela que fez tanto por ele na jornada terrena aqui. Dessa forma, Jesus concede a Maria um filho, para ela também cuidar, para ela também zelar, além, claro, dos irmãos de Jesus que ele teve aqui também na terra. Mas nesse momento Maria estava ali, dizendo: olha, eis aqui o teu filho, mãe, dizendo para ela. E da mesma forma, honrando a tua mãe, ele convida a João a aceitar esse convite de ser filho de Maria e poder cuidar também dela e zelar. Ou seja, Jesus estava retornando para a pátria espiritual, mas queria continuar cuidando da tua mãe e concede esse dever, esse compromisso também a João, para que ela seja cuidada, para que ela receba o amparo e o carinho. Aí Jesus diz: João, eis aqui a tua mãe, para não deixá-la mais sozinha. E é muito bonito ver isso, esse honrar os pais que Jesus nos ensina, pois o Cristo nos convida a sempre cuidar, ter respeito e a zelar pelos nossos pais. Olha, meus irmãos, os nossos pais aqui na Terra, aqueles espíritos que ocupam essa posição, digamos assim, de um pai e de uma mãe, eles aceitaram nos conceder a vida aqui material. Eles realmente em espírito aceitaram nos conceder a oportunidade do reencarnar. Então devemos honrar nosso pai e nossa mãe, justamente também por isso, pois através deles nós tivemos a chance de estar aqui reencarnados. É muito gratificante isso, meus irmãos. Mas nós sabemos que a realidade terrena é diferente.
Nem todos os pais e nem todas as mães zelam com muito amor e muito carinho pelos seus filhos. Da mesma forma, o contrário. Nós sabemos que muitos filhos não zelam com carinho e com amor e com respeito pelos pais. Então nós temos aí duas situações diferentes. Mas, meus irmãos, independente da situação, do meio familiar que estejamos inseridos, vamos honrar nossos pais e nossas mães. Vamos honrar, meus irmãos, na medida do possível daquela relação, que seja orando por eles, respeitando-os, cuidando deles nas necessidades que eles têm, porque há muitas formas da gente honrar o pai e a mãe, e começa com uma oração, agradecendo a oportunidade por estarmos aqui reencarnados, a oportunidade deles terem aceitado conceder-nos essa chance de adentrarmos também aqui na matéria, pois Deus permite a nossa entrada, mas a gente precisa de um pai e de uma mãe que vai nos auxiliar aqui está. Então que seja uma oração, o respeito, o cuidado com os pais, há muitas formas de nós honrarmos o pai e a mãe, e Jesus é exemplo disso para nós. Olha, meus irmãos, tem uma história muito bonita que eu vou contar ela até brevemente aqui, que ao ler ela eu rememorei muito esse momento de Jesus nas suas últimas horas aqui na Terra, o momento em que ele concede a João essa nova mãe para ele também cuidar e ao mesmo tempo a Maria um filho para ela continuar zelando aqui. E é uma história que me rememorou muito esse momento, uma história que é contada na obra As 7 Lições dos Pacientes Terminais, uma obra que é de uma escritora, uma médica americana, e ela vai contar justamente sobre um paciente dela, que ele conta essa história para ela antes de conhecê-la, porque como médica ela se dedicava ao trabalho com pacientes terminais e ela acabava conhecendo a história desses pacientes antes de iniciar o tratamento com eles ali, o acompanhamento com eles. E bom, essa médica conta uma história que toca o nosso coração e nos ensina muito sobre honrar o pai e a mãe. Ela conta a história de um jovem que ainda na infância foi criado sozinho, foi criado de uma forma assim, sozinho pela mãe. Ele tinha alguns irmãos e eles passaram muitas necessidades, passaram muitas dificuldades. A mãe trabalhava muito para poder manter a casa e a mãe se sacrificava muito. Acredito que o sacrifício de uma mãe é algo que é silencioso, porque muitos de nós, como filhos, não sabemos o quanto a nossa mãe pode ter sacrificado no bom sentido, para nos conceder o que a gente tem hoje. Muitas vezes, como filhos, a gente acaba tendo um olhar um pouquinho egoísta, não é mesmo, meus irmãos? E não reconhecendo o quanto nossos pais já fizeram por nós. O quanto eles podem ter deixado de lado sonhos, desejos, para colocar o filho em primeiro lugar. Então a gente diz que é um sacrifício silencioso, principalmente o dessa mãe da história, porque a mãe ela não fala pro filho o quanto ela tá colocando aquele filho em primeiro lugar. E essa mãe ela fazia isso, ela batalhava muito, trabalhava muito, não tinha tempo, coitada, para nada para ela, para poder conseguir criar os filhos. Só que em um determinado dia aconteceu um fato infeliz ali com aquela família, os irmãos foram crescendo e começaram a entrar naquela etapa da adolescência, um pouco mais já na idade adulta, e eles foram se separando. Cada filho começou a ir para um lado. E o paciente principal dessa história, que era um jovem, ele simplesmente sai de casa. Ele sai de casa, abandona a mãe dele e vai seguir o caminho dele, um caminho como se diz, por caminhos duvidosos ainda. Ele faz escolhas que não são boas em sua vida, ele se entrega a alguns vícios e
nesse caminho de sombras, ele se afasta totalmente da sua mãe e dos seus irmãos. Seus irmãos também, cada um acabou tomando um caminho. E a mãe ficou sozinha em casa. Só que esse rapaz, em uma determinada época da sua vida, devido aos muitos vícios que ele nutria e a certas escolhas que ele foi fazendo, ele contraiu uma doença muito grave. E foi uma doença tão grave que ele escolheu não fazer tratamento para essa doença, e tinha tratamento na época. Ele escolheu não fazer tratamento. Ele escolheu continuar ali naquela vida, nos vícios, e não se importou com o diagnóstico que ele tinha recebido. Também não contou para ninguém. Só que certo dia ele reencontra ao acaso, e a gente diz que não existe acaso, que é a mão de Deus nos guiando para nos mostrar certos caminhos melhores, não é mesmo? Então, Deus une ali um dia, certo dia, ele com um primo dele, acredito que é um primo, é um parente próximo. E esse parente próximo vai alertar ele, porque ele perdeu o contato com a mãe, ele simplesmente abandonou a mãe, nem procurou mais saber da situação dela. E esse parente próximo avisa ele, fala: olha, a sua mãe, ela tá doente grave, ela tá com uma enfermidade que ela está de cadeira de rodas, ela tem dificuldade para andar devido às fortes dores que ela tem, e seus irmãos saíram de casa. Ninguém está lá para cuidar dela, ela tá sozinha. E aí esse parente avisa o jovem e ele imediatamente é tocado de arrependimento no seu coração. Ele começa a lembrar tudo que a mãe fez por ele na infância, todos os esforços, todos os sacrifícios que a mãe fez, e ele se dá conta que ele havia deixado de honrar sua mãe, que agora era o momento que ela necessitava da ajuda dele, porque quando ele era criança, a mãe fez tudo para cuidar dele na melhor forma e nas condições que ela tinha. E ele, naquele momento que a mãe estava precisando agora, ou seja, se inverteu a situação, ele tinha abandonado ela. Então, o que ele faz? Ele retorna para casa, lembrando que ele também está gravemente doente, viu, meus irmãos? Ele retorna para casa, não conta para a mãe a primeiro momento que ele está doente, para não preocupar ela. E ele vê a situação, assim, triste que a mãe se encontrava. Os irmãos haviam saído de casa, abandonada, ela estava sozinha e muito enferma. Então ele começa a tirar forças da onde ele nem tinha para cuidar dessa mãe. Ele começa a honrar a mãe dele, não só por palavras, mas através dos cuidados diários que ele tinha com ela. E eram cuidados tão delicados que eu digo que é honrar o pai e a mãe que a gente enxerga, sabe, meus irmãos? Por exemplo, a mãe, ela gostava muito de flores. Aí esse filho, ele começa a plantar o jardim, as flores que a mãe mais gostava, para quando ela chegasse na janela, ela pudesse ver aquelas flores e se alegrar um pouquinho. Então, isso também é honrar uma mãe, né? Saber o que a mãe gosta e delicadamente proporcionar aquilo, uma coisa tão simples. Olha, cultivar umas flores, isso traria alegria para os dias dela. Então, ele alimentou a mãe, ele cuidou dela, fez tudo o que podia. Inclusive, buscou médicos ali para auxiliá-la. Só que esse esforço que ele estava fazendo para a condição da enfermidade dele começou a ter consequências. E ele começou a ficar muito fraco, começou a ficar sem forças e foi para a cama. Nesse momento, ele conta para a mãe dele a enfermidade que ele está. Naquele momento, o estado que já estava a enfermidade, não tinha como mais fazer tratamento, ou seja, ele já estava sendo considerado como um paciente em estado terminal, receberia ali apenas alguns cuidados naqueles momentos dos sintomas que ele tinha. A mãe, assim, fica estremecida naquela situação, ou seja, os dois estão com uma enfermidade grave naquele momento. E é muito bonito que quando ele acaba indo para a cama, ele perde as forças e ele começa realmente a entrar em uma situação que ele não consegue mais fazer nada, ele só fica na cama. E é muito bonito porque a mãe, vendo a condição do filho, ela retira forças, meus irmãos, que não se sabe da onde, digamos assim, mas é uma força com uma fé muito profunda. E lembrando que essa mãe, ela tem muita fé.
E ela começa a retirar forças até que um dia a equipe médica visita a casa deles, onde está essa médica que está contando essa história para nós na obra. E os médicos dizem: olha, a senhora não tem condição de cuidar dele, porque a senhora também é enferma, olha a situação dele, ele precisa ficar no hospital até os seus últimos dias. E a mãe não aceita isso. Ela diz: não, ele vai ficar aqui na minha casa, eu vou cuidar dele enquanto eu tiver forças, enquanto eu puder, ele vai ficar aqui comigo. E aí, a mãe, gente, ela começa a se melhorar. Ela começa a criar forças dia após dia para conseguir ajudar o filho, para que ele não tenha que ir para o hospital. Então, olha só, a mãe mesmo enferma, ela coloca-se de lado, em segundo plano, para ter forças para ajudar o seu filho que naquele momento precisava. E sabe, eu acho isso muito bonito porque muitas mães fazem isso diariamente. Às vezes elas estão precisando de algo, estão às vezes enfermas também, e elas se colocam em segundo plano, tiram forças para cuidar do filho. E às vezes nós, como filhos, não reconhecemos esse esforço tão bonito que uma mãe faz. Então, meus irmãos, essa mãe, ela que estava na cadeira de rodas, ela começa a ter força, a começar até a caminhar mesmo com dor, para fazer o alimento do filho, para ajudar ele no banho, para cuidar dele. Ela faz tudo que está ao alcance dela para auxiliá-lo. Até que chega um dia que ele já está extremamente fraco e ele diz para a mãe que ele queria muito poder assistir um culto na igreja. E ele já não ia mais na igreja. A mãe fica muito feliz, ele tá muito fraco. Eles vão até a igreja, assistem ali aquelas palavras divinas sendo compartilhadas. E no final, chega um rapaz perto deles. E diz assim esse rapaz: olha, o que eu puder fazer para ajudar vocês, podem contar comigo. Só que a mãe e o filho não entendem aquilo. Porque como que o rapaz sabia o que era o diagnóstico, a enfermidade do filho ou a necessidade deles? E aí o rapaz diz que ele tinha um grande amigo que teve essa mesma enfermidade e que só de olhar para o rapaz ele sabia que essa enfermidade era muito grave e que o amigo dele tinha partido há pouco tempo e que ele queria poder auxiliar e ajudar o que fosse necessário àquela família. E aí, meus irmãos, é muito bonito porque esse rapaz, ele começa a ir todos os dias ali na casa ajudar a mãe a cuidar do filho, porque ela também já não tinha muitas forças, e ele se torna um grande amigo da família, adentrando ali naquele lar e ajudando dentro das necessidades. E quando vai chegando os últimos dias do rapaz, que ele já tá muito fraco, a médica, ela vai visitá-lo e ele diz algo muito bonito que é assim: agora eu posso partir em paz porque tem alguém que vai ficar e vai cuidar muito bem da minha mãe, que é esse rapaz. Porque ele zela muito por ela, então ela não vai estar sozinha, ela nunca estará sozinha. Ele vai cuidar dela também, como uma mãe, e ela também vai cuidar dele como um filho. Então agora eu posso partir em paz. E depois disso ele retorna para a pátria espiritual e esse rapaz ele se torna um grande amigo da família e ele cuida muito bem daquela mãe. Olha, meus irmãos, essa história que eu contei ela de uma forma muito breve aqui pra gente, na obra tem muito mais detalhes que tocam o nosso coração, mas é uma obra muito bonita porque é uma história, quer dizer, muito bonita, porque a gente vê um honrar uma mãe de uma forma tão sublime, sabe? No cuidado, no respeito, no carinho para com a mãe. O filho, mesmo enfermo, ele que tinha saído de casa, ele retorna para casa para poder honrar sua mãe. Ela precisava dos cuidados dele naquele momento. E muitas vezes, meus irmãos, olha, vai chegar um tempo que os nossos pais precisarão do nosso cuidado. Eles que já fizeram tanto por nós quando a gente era tão pequenino, chega um momento que eles precisam do nosso cuidado, do nosso carinho, sobretudo do nosso respeito, do respeito para o que eles conversam com a gente, para o que eles falam. A gente precisa honrá-los nesse momento que eles vão precisar do amparo.
E é muito bonito ver um coração de um filho que reconhece tudo que o pai ou uma mãe já fez e honra os pais naquele momento que eles mais necessitam também. Então essa história ela é muito bonita porque o filho enfermo vai lá, ajuda a mãe nas pequenas coisinhas, só que ele também tá com uma doença. E é muito bonito que a mãe não desampara, ela tira forças da onde não tem e continua cuidando de seu filho. Se não fosse ela, quem cuidaria desse filho, não é mesmo? Ele que estava no mundo, vivendo a vida nos caminhos mais sombrios, quem será que cuidaria dele? Olha, meus irmãos, a gente pode até ir para o mundo e ter várias experiências, ter várias amizades, vários contatos, mas muitas vezes e em muitas situações é um pai e uma mãe que mais cuida da gente. Em muitas situações a gente vai precisar do retorno para casa mesmo, porque vai ser ali que a gente vai encontrar o amparo. Então, que todos nós possamos levar essa história no nosso coração. É muito bonito porque depois ele diz que ele pode partir em paz. Olha só como ele está querendo honrar a mãe dele. Ele diz que ele pode partir em paz porque vai ter alguém que vai continuar ali cuidando dela. Olha a preocupação que ele tinha com a mãe. E olha, meus irmãos, que a gente possa ter o nosso coração aberto. Nós sabemos que cada um de nós tem uma relação diferente dentro da família, com um pai ou com uma mãe, mas dentro dos nossos limites que possamos honrá-los. Comecemos com uma oração, dependendo da nossa relação, que seja uma oração, um cuidado, um respeito, meus irmãos. E olha, lembremos que Jesus nos convida a amar a todos, sem distinção, a ter respeito, a ter sempre, meus irmãos, o carinho para com o próximo. Lembremos desses ensinos de Jesus. Bom, meus irmãos, que essa história possa ficar em nosso coração, nos inspirar a nossa caminhada. E olha só, esse irmãozinho da história, nos últimos dias aqui dele na Terra, ele não estava se preocupando com nada que é material, mas só com o amor e o carinho que ele tinha da mãe, que isso era o mais importante. Olha que bonito também para a gente pensar. Bom, meus irmãos, essa nossa história de hoje ela foi inspirada no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, e também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, tenhamos todos um excelente sábado, com Jesus em nosso coração. Que assim seja.